Mas em todo caso, estão aqui as ordens para você mandar. E o São Paulo acabou contratando um jogador de última hora. E quando eu falo para vocês com sinceridade, eu não esperava essa contratação do São Paulo. Você esperava, Sormani? Não, porque é aquilo que a gente estava falando aqui no começo, né? Sempre vaza. A gente sempre fica sabendo. Essa foi bem feita. Exatamente. Eu amanheci hoje, a hora que eu liguei a televisão para assistir o Bom Dia Fox, eu falei, caramba, o Hernanes no São Paulo não vazou. Foi uma coisa muito bem feita, eu não sei quem são os agentes. O São Paulo portou-se muito bem e não teve boa graxa no negócio. Não teve nenhum, não escorregou nada para ninguém. Achei muito legal. Mas boa contratação. Ah, sem dúvida, imagina. Mas para jogar como meia ou como segundo volante? Qualquer lugar. Dividir com Petros? Qualquer lugar. Jusilei, Petros e Hernanes. Petros, Hernanes e Cueva. Você pode abrir o Cueva ou pela direita, você pode colocar alguém pela esquerda. Qualquer coisa, você pode jogar no 4-1-4-1, qualquer escalação. O Hernanes é um jogador de múltiplas funções em campo. Como é que chama isso? Multímodo. Swing player. Entendeu? Então, eu acho até que o Cueva vai crescer de produção ao lado dele. Que vai ter mais um cara para ajudar, gente. Um cara que bate falta. Exato. Fica muito sobrecarregado. Ao contrário, a esmagadora maioria dos companheiros e da torcida, eu acho o Jusilei um jogador comum. Lento, cadencia demais o jogo. Eu acho muito bom. E ele vai até... Parece que é o seguinte, que tem uma linha ali... Tem até intermediário. Ali, daqui você não pode passar. Se o jogador que joga nessa posição e dessa linha não passa, não serve. Então, eu acho que o Hernanes vai chegar e vai adicionar qualidade ao futebol do Cueva. Acho ótima a contratação do São Paulo. Aliás, é bom dizer que a torcida do São Paulo tá de mãos dadas com o time. Vai ter uma ação legal, né? Apoiar o time. Acampou, não, como é que fala? Encampou essa... Acampar é ficar parado ali na frente. Encampar é incorporar, né? Está sendo sensível a esse momento do São Paulo, que está vivendo aí uma situação dramática no campeonato, zona de rebaixamento, não ganha desde 1970. Faz 40 dias hoje. Quantos? 40 dias hoje, exatamente, 40 dias hoje. Então está muito legal, o São Paulo caminhando de mãos dadas com a torcida e fazendo essa ótima contratação, com um técnico capaz, competente como é o Dorival. São Paulo tem tudo para sair dessa situação. Campeão, legal? Legalzinho. Entendi. Hernani, estamos rumo ao título, é isso? Legalzinho, por favor. Não, sem dúvida, eu concordo com o Sormani, assim, uma contratação assim que ninguém comentou e que é uma das melhores. E para um dia que o São Paulo precisa de boas notícias, né? Principalmente à noite. À noite, meu amigo, é o jogo da vida para o São Paulo, é um clássico, né? Mas joga em casa. A notícia é de torcedor abraçando o time, né? Então isso é... E é bom abraçar que tá um frio danado. Não, além disso, meu amigo, só dessa forma o São Paulo pode dar a volta por cima, que é o torcedor estando junto. Porque o jogador tá nervoso, tá sem confiança, e aí ele sente no torcedor o apoio, né, para um jogo como esse, e aí tem essa notícia boa desse jogador que eu acho que assim, é um jogador de altíssimo nível, né? Agora, 6 jogos só ele disputou na China. Não tava... 8 jogos, Flavinho. 8 jogos e um gol. 8 jogos? A gente mostrou 6 no Bom Dia. No Bom Dia a gente apresentou ali uma estatística, mas 6 a 8 também não são... Muda muito. Não são muitos, né? Pouquíssimos, na verdade. Ou seja, tá um ano parado, basicamente. Só com relação ainda ao time de São Paulo, Pascoal, só discordo do Sormani com relação ao Jusilei. Eu acho que tem 2 jogadores hoje que são inquestionáveis no time de São Paulo. Jusilei e Lucas Prato. São os 2 únicos jogadores que a torcida do que ele falou pra você tá querendo causar, mas a torcida do São Paulo hoje... Repete o que você falou pra ele. Não, pertence a ter um quadro. Pôster tamanho real? Não é questão de ter um quadro, mas... É reconhecer o esforço que o Jusilei vem fazendo junto ao elenco do São Paulo, que é extremamente hoje. Você tem 2 quadros organizados. Do São Paulo você tem 2. O Jusilei e Lucas Prato. São os 2 jogadores que a torcida do São Paulo e o Caio. O Rodrigo Caio. Então, mas esse é um cara que eu gosto bastante, assim, mas a torcida do São Paulo de vez em quando pega no pé dele. Assim como o Renan também, o Renan Ribeiro é um goleiro que, por mais que não tenha falhado nos últimos jogos, mas a torcida do São Paulo também não confia. Os 2 únicos intocáveis perante a torcida do São Paulo são Jusilei e Lucas Prato. Então eu entendo, tudo bem, o São Paulo... Nas vaias do final de semana, daquele final de semana, os poupados foram Jusilei, Lucas Prato e o Júnior, o lateral esquerdo. Júnior Tavares, mas vezes em quando... Aí o Júnior Tavares falhou contra a Chapecoense no jogo seguinte, já não é também essas coisas. Agora o senhor está cometendo uma injustiça. Com relação a quê? Ou quem?
Buffarini? O Buffarini que inclusive não foi relacionado. Eu nem falei o nome. Você viu que eu falei você? Eu só levantei o dedo, Ale. O Dorival relacionou o Lugano pro jogo e sacou o Buffarini. Apaixonado pelo Buffarini. Mas eu acho, senhor Mano, que o cara não pode perder espaço. O Mano não é apaixonado pelo Buffarini. O Buffarini, para o Mano, está para... Não, mas o Buffarini, pela bola que ele jogou no São Lourenço, é um dogma. Não dá pra falar que ele é um quase jogador que a ridículo, religião do Mano é a religião Não, mas o Facincani. bufarinística. Não é isso não, mas eu acho que o Buffarini é bom jogador. Por mais que no São Paulo até agora ele não tenha conseguido engatar a sequência de bons jogos, mas a bola que ele jogou no São Lourenço, não dá pra falar que é um cara cabeçudo, não. Mas eu questiono Não, também... o Farini? É. O Farini não é... Ah, é de São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço. Mas, Campeão. eu só questiono também a presença do Cueva. Eu acho que quando todo mundo tiver apto, o Cueva é um cara que sabe jogar bola, mas ficou bicudo, Pascoal, pelo fato de ter recebido uma proposta e não ter saído. comum. Eu acho que pode ser um meio-campo ali, ó, com 3 jogadores ali, que é Petros, Jusilei e Hernanes, e você pode montar um ataque, inclusive um quarto homem ali fazendo esse meio-campo também, que é aquele rapaz que chegou, o Jonathan Gomes, tá certo? Junto com o Marcinho e o Lucas Prato. E o Eu acho Marcos que esse é o time Guilherme, de que São tá Paulo. chegando também, do Atlético Vamos Paranaense. aguardar chegar, mas é bom jogador também, Pascoal. É bom rápido, jogador. É bom jogador. Você gosta do Marcos Guilherme? Gosto. Aliás, ele baixinho, me é bom. lembra muito o Marcos Júnior do Fluminense. Eu acho que é uma ótima. Exato, mas eu acho que eles fazem mais gols. O Ney não faz gol, não dá assistência, enfim. Eu não gosto do Ney. Acho que começou muito bem, apareceu muito bem no Figueirense, teve uma ótima temporada posterior no Fluminense e depois sumiu. Foi pra Europa, não se deu bem lá na Rússia, né? Ou na Ucrânia? Na Ucrânia, no Shakhtar, exato. No Shakhtar. Eu acho uma boa. O Marcos Júnior eu acho legal. Você precisa incorporar o elenco. São Paulo precisa incorporar. Aliás, o São Paulo está pensando numa vaga, vamos dizer, planos para mirabolantes. Primeiro sair da zona de rebaixamento. Claro, mas vai sair. E Libertadores. E já começa a montar o time pro ano que vem. Usa esse segundo semestre para isso. Não pode cair, claro que não pode cair. A gente tem dito aqui, constatado aqui, que todo ano, desde 1900 e quando? 2012. Todo ano cai um grande. E nesse momento, o grande está mais ameaçado é o São Paulo. Não acho que vai ser rebaixado, sinceramente. Com essas contratações, com o técnico que tem, com a torcida ao lado, acho muito pouco provável. Já a gente vai falar também do Vasco da Gama, do Nenê, do caso do Nenê, que ainda não está resolvido. E para você, Facincani, a gente vai mostrar ali uma escalação, um campinho, né? Uma arte que a gente fez aqui, para ver se você concorda com essa provável escalação do São Paulo. Renan Ribeiro, Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares, Petros, Jusilei, Hernanes, Marcos Guilherme, Cueva e Lucas Prato. Eu recuo um pouquinho o Hernanes, saco o Cueva e coloco o Lucas Fernandes. Por que você não gosta do Cueva? Porque eu acho que o Cueva é um jogador normal. E até, de certa forma, ele já demonstrou que é só isso pra você? Eu acho, pra mim, um jogador comum. Ele é muito supervalorizado. Não vejo esse futebol no Cueva. Ele não fez boas partidas no São Paulo? Não fez, mas nada assim que eu você chama a atenção, que, olha, que encha os olhos. Meu Deus, o Cueva Mas eu acho que o futebol dele vai melhorar com a chegada do Hernanes. Não, mas eu vejo o Lucas Fernandes, que é um jovem, com muito mais potencial e com muito mais características técnicas, para melhorar e acrescentar no elenco do que o Cueva. O Cueva, para mim, é um condutor de bola rápido, ponto. O Lucas Fernandes é um cara que pensa o jogo, chuta de fora da área, se apresenta muito bem na chegada de entrada da área para ser um elemento de surpresa, é um atleta mais inteligente. Então, você, recuando um pouquinho o Hernanes nessa escalação, você tem um cara com uma boa saída. Posso fazer uma interrupção no seu comentário, por favor? Você tem que analisar como é que o Hernanes vem jogando. Você não pode dar a ele... O Hernanes não tem mais 20 anos para fazer esse negócio de correr de volante que ele corria. Não. Não dá para fazer. Não, mas o Hernanes, Pascoal, na minha visão, o Zinho tá aí, pode até consertar. É se eu isso que eu estiver ia falando explicar. errado. O Hernandes, para mim, ele vai jogar num tripé de volantes e ele sendo lá na frente espetáculo como ele tá ali. Não, porque se ele jogar lá atrás para fazer o que faz o Jusilei, que faz o Petros, ele não tem perna para isso. O senhor já interpelou. Não, por isso que eu tô dando um subsídio. Qual é o desenho tático seu? O que o senhor imaginava? O Zinho, que é um cara educado, não me interpelaria. Ele depois viria na escalação e falaria, assim. Que é a minha também. Entendeu? O teu desenho tático. O meu desenho, você... Não é esse 4-2-3-1. Não. Você, nesse desenho,
A linha de 4 seria o quê? 2 volantes? Você Não. centraliza o Jusilei, abre o Petros um pouquinho para um lado e o Hernandes Seria um pro outro. losango. Isso, um losango com o Lucas. Jusilei, Petros de um lado, Isso. Hernandes do outro. Isso, o Marcos Guilherme com o Prato. E na ponta do losango seria o Lucas. Um 4-4-2. Isso. Mas num nem formato ponta, né? de Não. losango no meio Losango, campo. você abre os três, né? Praticamente um tripé, só que com o Cueva e o... Aliás, o Cueva, o Petros e o Hernandes Você é do louco pra lado. escalar em Cueva, você escorrega. Você é louco pra escalar, Não, aí depois você volta atrás. não. Tudo bem, Com tudo o bem. Petros, um Petros tudo e o bem. Hernandes, os dois numa mecânica de saída, sem aquela movimentação tão brusca. Facincani, nesse E esquema com que o está Lucas. exposto aí, é o esquema que o Corinthians joga. E o Hernanes, ele faria praticamente o que o Rodriguinho faz no Corinthians. É interessante, cara. Porque o Hernanes é um cara que ele tem um bom chute de fora da área. Eu acho que ele cai bem em qualquer posição. Mas mano, Qualquer posição. não necessariamente dele jogar mais atrás ou à frente, que ele vai ser um cara ou defensivo ou muito ofensivo. Mas Ele vai participar, porque você tendo o Petros e o Hernanes, você tem dois caras que... O Petros é um cara que sabe sair com a bola, né? Ele aprendeu isso muito bem na Espanha e estava jogando praticamente como meia lá à frente, para fazer a marcação inicial de saída de bola. O Petros jogou parte do campeonato como primeiro volante, cabeça de área na Espanha. No segundo momento, ele foi deslocado um pouquinho mais como segundo volante. Ele jogou Mas até ele mais jogou à frente, quase marcando como saída de primeiro bola. volante o tempo todo. Eu lembro o clássico Betis e Sevilha, ele jogava lá à frente marcando a saída do 11. Né, para roubar Mas aquela é uma bola necessidade, rápida. porque o volante Tudo daquele bem, tamanho mas e com a habilidade que tem o Inzon, se você não marcar a saída de só que bola, o Petros ele vai é um dentro do cara gol toda hora. Só que o Petros é um cara que ampliou a capacidade dele de jogar futebol. Ele no Corinthians era um cara de marcação lateral, de auxílio ao lateral direito na época, que em 2014 já era o Fagner, com a chegada do Mano Menezes. E agora ele avançou um pouquinho para jogar mais à frente, porque ele conseguiu dar um requinte de toque de bola. Então você ganha esses dois caras e com o Lucas Fernandes à frente. Deixa eu só... São dois caras que sobem juntos. Só perguntar para alguém que conhece futebol, para quem que tem essa situação de conhecer o futebol. Flavinho, você colocaria um pouco... Eu acho essa discussão uma chatice monumental. Losango. Bota o campinho pro que o Flavinho fez. Bota o Flavinho, o campo que o Flavinho fez aí. Olha lá. Olha o que você escalou. Vê lá se você gosta desse aí. Eu não escalei nada, imagina, eu tô. Olha lá. Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares. Olha lá. Os três volantes, Petros. Primeiro, Rodrigo Caio, Fernandes, pessoa com mais capacidade nessa mesa para falar sobre o assunto, até agora não se manifestou. Era o Flavinho, mas ele não quis. É o Zinho. Eu entendi a colocação do Facincani, né? Ele tem essa ideia. Essa ideia aí nesse formato aí de ter três volantes. Agora eu quero pensar como o treinador lá, o Júnior. O Dorival, porque eu trabalhei com ele. E ele gosta muito da formação anterior. Ele gosta de jogar no 4-2-3-1. É o estilo mais dele. Você colocaria o Lucas Fernandes ou o Cueva? Não, eu iniciaria com o Cueva. Então, por favor, volta o quadrinho. Esse quadrinho do Facincani não valeu. Ninguém aprovou o quadrinho. São Paulo cai. Pronto, é basicamente isso. Basicamente isso, o estilo, o formato que você escolheu, Facincani, derruba o São Paulo. O outro campinho, por favor, produção. Bota aquele outro campinho. Porque parece que esse campinho foi reprovado. O senhor aprovou essa escalação? Não, eu gosto mais da escalação anterior. Essa escalação. A escalação agora que você prefere. deixa o Zinho ver. Se eu elogiar o Pelé aqui, todos aqui eu te dei moral. Assim, ó, eu falei que eu entendi a sua ideia. Você é um abençoado. Eu entendi a sua ideia. Mas assim, pensando como o Dorival, conhecer o Dorival... Ao contrário. Deixa o Zinho falar, caramba. Agora vai ser. Pensando, o Dorival gosta dessa formatação tática, né? E eu acho que assim, o Hernandes, como foi falado, né? Até o Flavinho falou bem... de que ele só jogou 6 jogos. Nessa temporada dele. Então ele vinha atrás, até num tripé de volante, o campo fica muito grande para ele, para o Hernani, porque ele vai ter que se deslocar muito mais. Ele nessa função, ele fica mais próximo do gol, ele chuta realmente muito bem pro gol. Tem gente que acha que ele pode jogar até no lugar do Cueva. Ele é inteligente. Até no lugar do Cueva. Mas assim, eu acho que aberto também para acompanhar um lateral fica difícil para ele. Mas ele jogando centralizado, ele seria o maestro, né? Chuta de pé direito, chuta ele de é pé inteligente, esquerdo. ele distribui bem o jogo, ele sabe encontrar o atacante para o passe final. Então eu acho que o Hernandes, até pelo desgaste físico e para uma readaptação, fica melhor para ele jogar nessa função, porque ele tem a proteção de 2 volantes para marcação, então ele... Sem a bola, ele precisa só marcar um volante, então ele corre menos para marcar,
né? E fica mais próximo para criar jogadas ofensivas. Só uma Entendeu, coisinha. Quem acha, Você entendeu, quem acha Pascal? que a ideia do Facicani foi boa, Bate palma. vamos aplaudir. Isso não me abala em nada. Quem acha que o entendeu? Zinha deu uma aula no Zinha, Facicani, por favor. Trabalhar com o Zinho é uma honra e ele entendeu a minha ideia também. Sim, Ponto. sim. Ele pensou como o Dorival de colocar o Hernandes um pouco mais à frente e sem o Lucas. Ponto. Inclusive porque o técnico é o Dorival. Você pensou como quem? Você Não tem, né? Mas se eu tô aqui pra aplaudir tudo que se coloca, ou pra falar, não, é isso aí, não, mantém isso aí, então pra que eu sirvo? O senhor queria fazer uma outra colocação, por favor. Eu queria, o Hernanes, não só esses 6 jogos nessa temporada, desde 2015, em que ele fez 36 jogos com a Internacional, e na soma de 2015 até agora 17, ele fez os mesmos 36 jogos. Ou seja, eu entrevistei o Hernanes em dezembro do ano passado, quando eu ainda estava na Rádio Bandeirantes, e eu entrevistei ele e ele me respondeu que, olha, não tem o mínimo interesse em voltar ao Brasil, porque ele estava voltando à forma física, recuperando-se de algumas lesões que sofreu na Itália, e que preferiria e aguardaria a permanência na Juventus para ter a sequência e, claro, voltar a sonhar com a seleção brasileira. Talvez o sonho da seleção tenha feito com que o Hernanes retornasse ao Brasil, mas principalmente... Não, pera um pouquinho. Hoje não dá. Hernanes na seleção? Não, É calma. isso que o senhor está propondo? Não, jamais. Sim. Não é- Gente não, do céu. Não é uma pré-escola isso aqui. Gente do Aqui é um céu, maternal. 1h20 da tarde, de uma tarde chuvosa Eu e estou no fria no Rio de maternal. Janeiro. Não. ele propõe o Hernanes de volta à seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Gente, eu acho que trabalhar com o Sormani, vocês estão percebendo que vocês precisam desenhar, né? Desenhar, ir a uma Conclua lousa, só o seu- quadro negro. Conclua o seu raciocínio, O por gentileza. Hernanes, em dezembro do ano passado, havia dito que sonharia com seleção e por isso não havia retornado ao Brasil naquela janela do início da temporada nossa, 2017. Como eu havia questionado, Hernandes, você tem sonho de voltar ao sonho de Brasil? voltar à Ele falou, seleção? não quero. Eu acho que na Itália eu estou mais próximo disso e estou Mas foi voltando à pra forma China, né? física. Acabou indo para a China porque o espaço dele no time da Juventus foi fechado pelo Alegre. O Alegre falou, você não vai jogar, não tem O espaço Alegre é para o você. Maximiliano Alegre, Maximiliano treinador. Alegre, o técnico da equipe italiana. O Hernandes foi para a China, viu que, evidentemente, lá as coisas não são tão fáceis como se espera, então ele volta ao Brasil por 2 motivos. Primeiro, aproximação à seleção brasileira, que ele tem o desejo de voltar, e segundo... Ele tá com quantos anos, 32. 32. A seleção de showboy, tá falando. E segundo, bom, aí faz sentido. o Hernanes fisicamente não estava na melhor forma devido a esses números. São 36 jogos ao todo em 2 temporadas. O mesmo número que ele fez somente em 14 e 15 com a Internacional. E a última temporada que ele fez completa de muitos jogos foi a temporada 13 e 14, ainda pela Lazio, quando foi a Copa do Mundo. Ou seja, há muito tempo que o Hernanes não consegue ter uma grande sequência devido às lesões. Então, a volta ao Brasil tem essa explicação. Voltar à melhor forma física, com a estrutura que tem o São Paulo, com os profissionais que aqui existem no Brasil, e em especial o sonho do Hernanes de voltar à seleção. Ó, o que vocês, ali, os números traduzidos para vocês que estão em casa, 243 partidas entre 2010, 2011, 2015 e 2016 na Itália, 49 gols marcados. Aliás, 12 e 13 do Lazio, tá? Com 53 jogos. E aí, o Hernandes, você falou 2 coisas que o Sormani ficou aqui balançando a cabeça. Na China, 6 jogos, 1 gol. Jogou pela última vez em abril contra o Xangai É o time do Hulk. SIPG. Esse é o time do Hulk. É. Shanghai SIPG. Você quer, o Mano estava levantando o dedo para falar, por favor? Pascoal, eu queria falar com relação à diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo ela tem sido muito questionada pela torcida, e eu acho que com razão, principalmente pelo fato deles terem colocado o Rogério para tocar um projeto novo ali. O Rogério estava muito cru ainda naquele momento, mas a diretoria do São Paulo também acertou nessa contratação. São os números do São Paulo, dele jogando pelo São Paulo lá. 221 jogos, 35 gols marcados, 2 vezes campeão brasileiro, 2007 e 2008. Ele traz essa marca de campeão. Que São Paulo, na última vez que o São Paulo foi campeão brasileiro, Verdade. ele estava em campo. Mas, Pascoal, a diretoria do São Paulo esse ano, eles conseguiram trazer o Lucas Prato, eles conseguiram o Petros, eles conseguiram o Jusilei, Também- trouxeram agora o Hernanes. Também conseguiram trazer o Neilton jogando embora. Mas conseguiram independente trazer o disso, Wellington Lenk, Flavinho, que não faz independente nada. disso, Conseguiram são trazer. 4 jogadores que eu coloquei aqui que caberiam em Conseguiram qualquer mandar clube metade brasileiro. do time embora. Então, nesse Foi super quesito, bem. a diretoria do São Paulo acertou. Inclusive, no ano passado, lá na manutenção do Maicon, etc. Fala pra ele, você fala Eu tô pra... falando, Você não consegue tá falar. super bem, Você tem é. medo de falar que você tá Não, falando? fala alto. Você tá borrifando? Fala ele. Trouxe o Lucas Prato, Questiona ele. trouxe o como é que chama? O Hernanes, vai e te trouxe quem agredir. mais você falou?
Jusilei. Jusilei. Agora o... Aí também Pode trouxe ser, o Michael não sei Suel, que nada. não entra em campo, trouxe o Neilton, que não entra em campo, que já foi embora, trouxe o Wellington Nem, que segundo o Sormani não faz gol, não dá assistência, trouxe... Mas se traz é porque e perdeu trouxe, se não metade, trouxe é porque não traz perdeu ninguém, você tá de metade do brincadeira, time, você não mandou sabe todo o que mundo você embora. Eu não quero Você não nada, sabe o que você quer. não quero nada, não trouxe pro São Paulo. Agora, só O com senhor relação ao pode, por Hernandes. favor, concluir seu raciocínio? Pois Porque eu é, também me estou falando vou quase ficar 10 minutos e aplaudindo não os diretores, consegue Mas Fica eu resolver. quero dizer, ele tem que tomar um diretor, certo cuidado, Pascoal, porque ele estava no futebol assaltos. chinês e lá ele já se lesionou. No futebol chinês, que o cara frita pastel de dia e joga bola à noite. Exatamente, foi o que Então o eu acabei negócio é de o falar. seguinte, o Hernandes está com 32 anos, é verdade, gente, é verdade. Cada ano do jogador depois dos 30, Flavinho, é igual a idade canina, cada ano equivale a 7. Não é assim, é mentira. Futebolisticamente Olha, falando, Davizinho, mas é Davizinho. verdade, futebolisticamente falando, o Hernandes está com 44 anos. Tem que tomar cuidado, Davizinho, Pascoal, você- porque a musculatura você ela vai acredita nisso, envelhecendo. Zinho? Mas é verdade, China é a assim, musculatura é igual um elásticozinho. Deixa o É igual Zinho falar. Gostei elástico da de idade cueca. canina. É verdade, depois dos 30, cada ano equivale a 7 pro jogador. A musculatura é igual aquele elástico de cueca. Quando Não, velho, você mas sabe. para de ser, É mano. verdade. Não fala isso. Pô, é velha história. Quer dizer, ele disse que o Hernandes jogou pouco e estava em recuperação. Sim. O São Paulo tem um ótimo risco. departamento médico para Tem. recuperar jogadores e já recuperou um monte de Sim. gente pro futebol. Mas ele não tá vindo lesionado, né? É bom que se diga. Não, ele vem fisicamente Ele muito vem fora abaixo. de forma, mas tá na garantia, ele já é foi. diferente do Conca que vem Por lesionado. isso que eu É coloco Pelos números, Chinês sem dá o garantia, ritmo hein? de jogo. Pra mim, assim, o Hernandes é um... Você já viu Até o chinês da até garantia novembro de ele algo? tá bom. Tecnicamente, o Hernandes é inquestionável. Agora, fisicamente, pra mim, ele é uma aposta. Até novembro. Mas vou te falar, é um cara profissional. Não, muito, É um cara muito. muito dedicado. Eu acho que assim, foi muito bem o São Zinho Paulo. fala? Foi muito bem. Não, o Zinho fala com propriedade, com equilíbrio, com conteúdo. Não sai gritando igual Não sai os caras. gritando, sabe? Não fica batendo na mesa. Faz isso, explica de Pô, novo, não, vai, porque pro telespectador, Não, eu tô pra você meio entender ainda melhor. assim, abalado Tá, você com as fica- colocações do Mano. É verdade, assim. Não é? Depois dos 30 é Você se complicado, sentia cara. assim depois dos 30? Pô, eu achei que eu ia ficar assim mais tranquilo hoje aqui, né? Você tem que entrar no clima. Que o Benja não Aí você pega a Sormani, Mas Flavinho, o Mano pegou tudo. Mas é verdade. Flavinho, você que é um cara que pratica esportes também. Até os 30 anos, você tem uma lesão, com 2 semaninhas você já tá zero Nunca me bala, lesionei. já tá tinindo novamente. Nunca. Nunca lesionei. Claro, ele não faz nada. É verdade. que eu faço. Ele só só você fuma, nada. ele só fuma Não, e eu bebe. nada. Fica sentado lendo. Não. Eu nado, come, faço dorme, musculação come, e ando de bicicleta. E piloto carro de corrida, tá Pra bom? fazer hidro na Carro de piscininha. corrida aqui, não, você não, vai nadar, nada, você tá nada brincadeira. mesmo. Carro de corrida na esporte, quem corre é o carro. Ó, mas né? vou te falar, Você não precisa de braço. Eu muito torço foda, né? muito, agora assim, sério, eu torço muito para que o Hernandes volte bem. Eu também. E assim, sonho a gente tem que ter na vida mesmo. Claro. E se ele volta com esse sonho, Tá certo. o cara volta motivado demais. Vamos ver como é que ele tá? Vamos ver como é que ele tá motivado? Tem um vídeo que ele mandou pra torcida do São Paulo. Vamos ver como é que o Mano vai analisar, porque o nosso analista é o Mano, porque ele já disse que o cara vai se machucar, que já Não, o falei pra tomar chinês cuidado. não dá garantia. Mas que chinês dá garantia alguma coisa? Tudo que eu comprei de chinês Põe um até hoje vídeo, não tinha por favor. garantia. Hoje Põe o tudo que a vídeo. gente compra é chinês. Põe o vídeo, por favor, do Bom dia, Hernandes. nação tricolor. É com muita alegria que eu venho dar essa notícia para vocês. Estou voltando. O profeta está chegando. E desde já queria agradecer ao Leco, ao Vinícius, que fizeram todo o esforço para que desse certo a negociação. Quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. Depois desse jogo, faltam mais 23 jogos. Foco total, concentração total, para levar o tricolor ao lugar que ele merece. E eu, torcedor tricolor, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a camisa São Paulina e dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir os resultados esperados. Um grande abraço, conto com vocês. Quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. E é isso aí, Profeta voltou. Grande abraço. O profeta voltou. Ah, Olha, mano! Pascoal, 2 coisas. A primeira, tá motivado, de fato tá. Eu vi brilho no olhar do Hernandes. Agora, na lista de... Segunda coisa, Hernandes, tira essa barbicha ridícula, cara. Tá Flavinho, horroroso. o que é isso daí. brilho? Como é que tá um brilho no Sei olho? lá, Tira a na lista barbicha. de brilho, tira Não, a ele tá com o barbicha. cavanhaque igual do Flavinho, olha lá. Tá com o cavanhaque igual o dele tá cavanhaque pior. igual do Flavinho, é. O dele tá pior. Ô, mano, o cara não é só dinheiro. Quem? Ele tá saindo da China É. pra ganhar um salário compatível com o São Paulo pode pagar. Compatível, vírgula. São Paulo vai pagar 500 por mês e o chinês vai pagar o restante. Não tá abrindo mão de nada, Pascoal. Não tá abrindo mão de nada. Não é só dinheiro. Agora, ó, você tá de Levou brincadeira, uma Pascoal. escovada, Pascoal, tá vendo? Não, Pascoal, tô perguntando. O São Paulo tá inteirando Foi bem. o que o clube chinês falou que vai, pago até aqui. O São Paulo falou, beleza, eu arco com o restante. Não abriu mão de nada, Pascoal, de nada.
Ele tá por empréstimo no São Paulo. E você acha... O clube chinês ainda continua pagando o salário dele. Você elencou os jogadores que o São Paulo contratou. E são bons jogadores. Sim. O São Paulo tem jeito? Tem, Você confia Pascoal. agora? Sem a chegada do Hernanes, eu já dizia que o time de São Paulo não representa aquela colocação que ele tem hoje na tabela. O time é melhor que a classificação. Pois é, o time de São Paulo, Pascoal, é bem trabalhadinho e eu acho que o Dorival vai conseguir extrair o máximo desse elenco. O time de São Paulo a tendência é subir. Não é pra brigar por Semana título. que vem tem inteirinho pro treinador trabalhar. Aí que tá. Então, E o Pascoal... Dorival é daqueles treinadores que gostam e aproveitam bem a semana. Porque tem treinador que detesta a semana inteira, mas não sabe o que fazer com os jogadores. Mas eu não gosto. O time do São Paulo, só pra finalizar, Facincani, na minha avaliação, ele não briga por títulos. Não adianta a torcida do São Paulo se iludir, porque não briga por títulos. Mas é um time de zona intermediária da tabela. E quiçá, Pascoal, dependendo da sequência que tiver de vitórias, pega aquela quinta ou sexta vaga da Libertadores É também. um título. Praticamente é um título. título. Conseguir Pra nessa sair altura da do campeonato situação uma e vaga chegar na na Libertadores é E praticamente ganhar uma um título. vaga na Libertadores é um título. Praticamente. Com o jogo de hoje, 24, é isso? Eu gosto de trabalhar jogos. com a realidade. A realidade hoje, para mim, do futebol praticado pelo São Paulo é de um time que sim, merece estar onde está. O maior erro é justamente colocar essa frase antes daquilo que você tem demonstrado. Não é um time que representa a colocação. Inúmeros exemplos já foram dados e já foram comprovados de equipes que pensaram muito mais com essa frase e o resultado final foi péssimo, né? Foi a queda. O Zinho tem um exemplo claro, vivenciado em 2002. O papel do time do Palmeiras em 2002, a escalação, era de um time que, no mínimo, todo mundo acreditaria que fosse chegar a uma semifinal de Campeonato Brasileiro, uma decisão de Campeonato Brasileiro. O time no papel era muito bom. O Grêmio, quando caiu, o Atlético Mineiro, sempre times recheados com bons jogadores, individualmente falando. O coletivo não deu certo. Você está assustando a torcida do São Paulo, que Não, mesmo eu contratando estou os caras que colocando a contratou, o time torcida na vai cair, realidade. é isso? A realidade hoje, eu tenho que colocar o torcedor na realidade. A realidade hoje do futebol praticado, individualmente, é um time que não tem funcionado e coletivamente menos ainda. Então o senhor não acredita que o Dorival possa tirar o São Paulo dessa situação? O Dorival vai ter Não é tempo para isso que tal. ele falou, pô. O Dorival vai ter tempo para tal. Condição tem, jogador tem, vai depender do trabalho. Entendeu, Se a Marcos? união der certo, ok. Mas eu não posso virar pro torcedor, não, o elenco é bom, o jogador é bom, não sei o quê, por isso vai dar certo. Não é assim que funciona. Mas você está avaliando, então, o óbvio. Se amanhã sair claro. Não, mas peraí, você É tem que óbvio. fazer uma previsão. Você não pode se basear somente no que você está vendo na tabela, porque daqui a 10 rodadas, se São Paulo estiver fora, então, São Paulo já está fora. Não dá Você pra precisa fazer uma avaliação projeção. futura, você Claro tem que fazer dá. uma avaliação jogo a jogo. Não, mas não Mas pode. com Pera um o que pouquinho, tem, mas isso aí como até não? a faxineira com faz. o que tem, Com o que tem dá, Pois é, né? você precisa fazer a óbvio. projeção. Exatamente, Com o é isso que tem, eu quis saber. não dá. Isso que eu O cara, concordo. o cara que está em casa quer saber. O Zinho quer fazer uma interrogação. Pra falar Diga, rodada senhor. por Não, rodada, eu todo falei, mundo fala. com todas essas colocações que ele fez, elenco é bom? Bom, Treinador é bom? bom. Tem torcida? Tem, óbvio. Tem camisa? Muita. Então Pesadíssima. então pode Claro, sair. Óbvio, lógico, pode. O porque tempo você caiu um atacou. braço para falar isso? Não, em nenhum momento eu falei isso. Por que eu só você fica em disse cima do que mundo? a Não, realidade. a opinião É que porque você se deu, coloca. a opinião que você estava dando, a minha coloca muito. faxineira dava. Vamos esperar até o final do ano. Pois Mas é, aí você é não precisa. complicado. Pô, a minha Não é questão faxineira do vem aqui final e do fala ano. assim. Não, a questão vamos não é da esperar sua até o final faxineira, do seja ano. a sua Cara, faxineira entendeu? aí, não, Ah, entendeu? 150. Não, A diária dela é 150. Você entendeu? a questão não é essa. Exatamente. Valor É o mercado, mercado, é o mercado. O senhor valoriza o trabalho da moça, que a sua casa é suja demais. Agora, a Vai. questão é a seguinte: colocar sempre esse estereótipo é o mais perigoso. O time não é isso, o time não é aquilo, mas a colocação não representa, não sei o quê. Representa. Deixa eu fazer Está jogando para isso. uma outra colocação. A contratação do Marcos Guilherme, ela se encaixa no perfil de jogo do São Paulo? Vocês sabem como é que joga o Marcos Guilherme. Um jogador de velocidade, um jogador de explosão. São Paulo tentou o Neilton e o Wellington Ney. Não deu certo, agora estão tentando o O Maxwell machucou, né? O Maxwell machucou. machucou. É, o Maxwell. E esse jogador também de Eu não vejo velocidade. tanta qualidade assim no Maxwell. Nem eu. Não vejo. O Marcos é melhor. O Marcos Guilherme é muito mais jogador, na minha opinião. O Marcos vem Entendeu? para tentar ser o que foi o Luiz Araújo. E Exatamente. até o primeiro semestre deu certo. Mas tem dois jogadores ali que é bom podem fazer jogador. essa função. O Jonathan Gomes, apesar de jogar na armação também, ele pode jogar mais Pode, aberto. pode. E tem o Marcinho também, que inclusive foi improvisado alguns jogos na lateral. Mas aí, Mas ele é precisa atacante, né? mesmo de opções. Agora, você com esses jogadores, Hernani, Jusilei, Petro, Cícero, são jogadores mais segundos volantes ou aquele meio Jusilei que... é primeiro. Primeiro, segundo, mas não são jogadores de velocidade, são jogadores de armação de jogo e de marcação.
organização de jogo. Então você precisa dessa característica. Um Marcos Guilherme. Um corredor pelo lado do campo. Um Cueva, que tem mais mobilidade ofensiva, que são mais de velocidade, são mais de drible, 1 contra 1. Então você tem que ter no meio campo jogadores com várias características. Claro. E aí é bom trazer jogador como o Marcos Guilherme, que aí vai fazer um meio campo com mais versatilidade. Será que não Você percebeu que toda vez que o Zinho fala, ele olha pra você? Tá tentando te dar uma aula. Não, vê se você ele consegue tá entender. Ele tá mais próximo. É uma honra. Não, é porque você não tá entendendo nada. Então vou olhar mais pro Mano. Se o Zinho ficar 10 horas falando de futebol comigo, pra mim é uma honra. Se você ficar 1 minuto falando qualquer coisa, eu vou embora. Agora é o seguinte... Será que um dos motivos... Só uma coisinha. O senhor acha que o São Paulo... O senhor não está muito contido hoje, né? O senhor acha que o São Paulo montou um time capaz de sair da zona de rebaixamento? Eu acho que o São Paulo não vai cair. Mas é por outras razões. Não acho que é um time que seja muito bom, não acho que tem... Acho que tirando o Prato hoje, o resto é tudo igual. Tudo Pires. Tudo Pires. Acho o Dorival Júnior um bom treinador, acho que... mas é sobretudo que o São Paulo não está longe de sair da zona de rebaixamento. O São Paulo está só 3 pontos atrás. Tem muito time patinando ainda. Patinando demais mesmo. Bahia patina... eu acho que tem 2 já rebaixados, o Avaí e o Atlético. Então, o São Paulo não briga com muita... aliás, ao contrário, briga com muita gente. Ele tem bastante gente patinando. E o São Paulo tem um time razoável e poder de fogo para sair da zona de rebaixamento. Não está um desastre. Se tivesse mantido o Rogério Ceni, eu acho que caía. Porque o ambiente... mas pô, se tivesse pro Rogério Ceni todos esses reforços, ele não tiraria o time. Não é isso, Pascoal. O Rogério Ceni acabou sendo um grande para-raio. É uma questão de ambiente. Tudo era culpa do Rogério Ceni. Acabou sendo um grande para-raio. Não era tão ruim assim. É uma questão de ambiente, é uma questão de capacidade também. Também. Mas o que leva ao mau ambiente é um pouco a maneira de ele lidar com o grupo, de sempre tirar a responsabilidade de derrotas dele e impor aos jogadores, ainda que com alguma sutileza e tudo mais. Eu já falei aqui várias vezes, eu não vou também rediscutir o Rogério, porque ele já saiu. Mas eu sempre achei que o Rogério, achei que ele ia dar certo. Mas depois de alguns jogos, a gente percebe que o Rogério era um cara que não tinha carinho dos jogadores. Ele ainda era o ídolo, ele não era o treinador. Não é por isso, porque o Rogério era um cara que, como jogador, ele não era querido dos seus adversários e de muitos jogadores que jogavam com ele. E ele passou 1 ano depois a lidar com esses caras, com os caras que jogavam contra ele, que estavam no São Paulo, que foram contratados, e com os colegas dele de time. Então aquilo não dava para funcionar, não tinha jeito. Depois de tudo isso, eu acho que o São Paulo não cai. Então acho que com o Rogério, eu acho que a chance do São Paulo embicar e ir pro buraco era muito grande, como foi. Mas acho que agora, com um pouco de tranquilidade, e se o Dorival souber com que grupo ele vai ter, quais são os jogadores que ele vai ter para trabalhar, tem bastante jogo do campeonato pela frente ainda. A sorte do São Paulo é que o São Paulo caiu muito na classificação no começo do campeonato. São só 14 rodadas, né? Nós vamos para a 15ª agora. Tem 20 e poucas rodadas pela frente. Acho que o São Paulo tem tempo para se recuperar. Então, acho que... Vamos ver o time do São Paulo hoje. Bota aí na tela, por favor. Vamos a Campinho de novo, vamos lá. Olha lá. O Flávio vai analisar. Losango. Esse é o time de hoje. Renan Ribeiro, Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares, Petros e Jusilei, Gomes um pouco mais centralizado, Cueva aberto pelo campo, pelo canto esquerdo, o Wellington nem pelo canto, talvez mude isso, né? O Cueva joga geralmente um pouquinho mais pela direita, o Ney mais pela esquerda. Então, nem ele podia estar um pouco mais para a direita, Pascoal. Mais para a direita, só assim, depois da linha. Depois da linha? Depois da linha. E o Lucas Prato, a linha Lucas base, Prato, linha lateral, Lucas tira do Prato campo. como centroavante. Desse time aí, o Rodrigo Caio é um que ainda deve sair, né, Pascoal? Acho que deve ser a última saída do elenco que o Dorival vai ter de conviver com a sua ausência. Eu já disse aqui que como trabalha o futebol russo, eles adoçam o jogador para depois chegar na diretoria. Né? Então, já chegou a um acordo com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já está definido, o Rodrigo Caio já topou, já ligou lá para perguntar como que são as coisas, condições. Já acertou o pernoite com a menina, agora só falta ligar pro pai e pedir autorização, é isso? É o pior, mas é verdade. É verdade. Hora do almoço, é verdade. tem senhora, tem criança. Você nasceu da cegonha, Facinho. Não, claro que não, mas enfim, respeite aqueles que ainda têm um pouquinho mais de